Bora lá. Começar do começo. Seu nome, quando e quantos anos, eu acho que é bom começar por isso, o senhor tinha quando entrou na SC e o que era a SC quando o senhor entrou? Então, essa história começa, eu creio que em 71, quando a família se desloca da zona rural do município de Inhamundá, divisa com o Pará, para Parintins. E o que a razão de ter levado a gente para a cidade foi uma cheia grande que alagou o assoalho de casa e aí todo migrou para Parintins. Chegando em Parintins, o papai, no feeling dele, ele virou comerciante natural, já em 72. E aí ele foi desenvolvendo a atividade comercial e tendo a percepção de que ele precisava fazer uma conexão da logística do que ele revendia com o que ele revendia. E foi aí que surge a necessidade de fazer uma empresa de navegação, que é quando surge a SC. Na verdade, a SC ela é de 75, mas o registro dela em junta comercial e de CNPJ é de 76, mas ela tem a sua primeira embarcação em 75. Um empurrador de nome Marcílio, que era um Yama de 124 e uma balsa de 200 metros cúbicos. E aí começa a história da navegação da SC. Ela é criada, fundada na Rio Branco 1535, na Rio Branco não, Marechal Castelo Branco 1535, e essa história começa em 76, 75, 76. Eu cheguei em Parintins com 6 anos, então em 76 eu tinha 11 anos. Mas a primeira atividade dos filhos era passar no posto e depois, como se você tivesse um upgrade, você virava para a navegação. É como se a navegação fosse já mais elitizada do que o próprio posto. Então você primeiro virava bombeiro no posto, que é hoje o frentista, e depois você ia para a navegação, e na navegação tu começava como conferente de carga, depois tu virava o espécie do encarregado que despacha, que é na capitania, que fazia rancho, que isso tudo, e no crescimento você ia virando, se desenvolvendo. Então, assim, a minha história na SC começa mais ou menos nos anos 80. Nos anos 80 eu passo uma temporada de posto, depois eu vou para a SC. Quando meus irmãos começam a ir para Manaus e para Belém para estudar, eu vou ficando em Parintins e vou lá. Em 83 eu fui para Belém, em 83 eu fui para Belém estudar e vir direto para Manaus já em 85. Então, a minha história, eu entro na SC com 19 anos, em 84 eu viro CLT, como tu chamas, na SC, e eu viro sócio da SC em 84, com 19 anos, e aí que começa, eu considero que começa a minha verdadeira história dentro da SC, e essa história tem hoje, de 84 para cá, nós estamos falando em 42 anos. Então, essa é uma história que começa, e a SC, nessa época, ela era um misto de carga geral, que a gente já tinha uma balsa que viajava Manaus, Parintins, Parintins, Manaus, e essa balsa que conta a história que a gente trazia gado e levava combustível. Tinha uma balsa que era uma balsa que viajava para Belém, toda a carga do bombódromo, digamos, de Parintins foi transportada nessa balsa nossa que saía de Belém e que chegava até Parintins. E 83, 84, a gente cria a linha Manaus-Porto Velho com balsa tanque, a balsa rosa, de 300 metros cúbicos, depois a balsa Acácia, já em 85 a balsa Acácia de 1 milhão e 200, que já era um assombro para os tamanhos, para os padrões nossos. E essa é a história que vai desenrolando ao longo do tempo. Eu chego em Manaus em 85, já para tomar conta da navegação, e o papai era um pai de... Era um pai ó, quer trabalhar? Tudo bem, não tem problema, não precisa estudar então bora trabalhar. Uns trabalhavam, outros estudavam, e eu venho para cá por uma decisão minha, de ó, não quero estudar, quero trabalhar, não tem problema. O pai vai para Manaus, e aí eu cheguei aqui com 20 anos, eu cheguei aqui em janeiro de 85, com 20 anos, e a partir daí eu comecei com desenvolver mais Porto Velho. Mas naquele tempo a gente era
o medidor de tanque, o despachante, o cara que fazia o CTE, o rancho e tudo. Tudo era feito por uma única pessoa, mas também a atividade era 2 balsas por mês. Também não era uma atividade pesada. E foi aí que eu, em 88, eu comprei o Sanremo. E aí foi o meu primeiro desafio. Com 23 anos eu comprei um posto de gasolina em Manaus, que era o 5º maior posto em volume de Manaus, e ele passou a ser nosso, e aí foi quando nós se instalamos dentro do Sanremo. Nós saímos de um escritório no centro, saímos do escritório, que era o Oriete era o nosso despachante, então assim, o escritório nosso era dentro do Oriete ou dentro do apartamento no Parque Solimões, e nós passamos a ter uma sede que foi o Sanremo. Tá, vamos voltar aqui para começar. Então, dá pra gente... O que foi? Antes de entrar em outra pergunta, só pegar um takezinho curto no Dodô Carvalho, presidente. Não trago. Fale o seu nome e o cargo atual. Meu nome é Dodô Carvalho, eu tenho o cargo de presidente executivo da SC. Tá, vamos voltar um pouco aqui. Os primeiros 10 anos, então, dá pra gente dizer que são 10 anos da SC em Parintins. Como que era essa SC lá em Parintins? O senhor falou já que tinha uma balsa de carga geral que ia para Belém, tinha uma balsa que era meio carga geral, meio combustível que vinha para Manaus, iniciou um transporte para Porto Velho, mas como é que era a organização? Como é que era o seu Dodó, a Dona Socorro, os filhos, a empresa? Quantas embarcações tinha nesses primeiros 10 anos de existência? Nos primeiros 10 anos nós tínhamos 4 embarcações, 4 balsas e 3 empurradores. Então nós tínhamos a balsa Roseira, que era a balsa Parintins, Manaus, a balsa Rosa, que era Manaus, Porto Velho, Manaus, a balsa Acácia, que era Manaus, Porto Velho, Manaus, e a balsa Açucena, que era Parintins, Belém, Parintins. Então esse era o giro. O escritório era lá hoje posto Caçapava, mas quando saiu de casa da Rio Branco, 1535, foi lá para o posto Caçapava, que era o Santa Rosa 2, o posto Santa Rosa 2, e o escritório funcionava lá, o papai presidia todo, tanto o posto como a navegação, e ele tinha uma estrutura de RH, tinha o RH, que era a Áurea Rita, RH e contabilidade. Nós tínhamos um contador em Manaus, que fazia a parte estrutura de contabilidade toda, e a parte financeira era feita um pedaço pela mamãe e um pedaço pela Carmélia, minha irmã. Então essa era a estrutura financeira, então pagamento, recebimento, aquela coisa toda. Só tinha um cliente na parte de transporte de combustível, que era a ESSO. A ESSO era o grande guarda-chuva nosso no transporte de combustível. Na carga geral, a gente já era pulverizado, já era um varejo. Quando chegava em Parintins, você entregava a mercadoria, a balsa chegava uma vez por mês, você entregava a mercadoria e fazia uma cobrança, que aí entrava eu, entrava o picape, entrava todo mundo que fazia essa entrega de mercadoria e de cobrança. Então, os primeiros 10 anos funcionou mais ou menos assim. O grande salto de crescimento na carga geral foi o bombódromo, a construção do bombódromo, foi um ano dourado nosso, foi em 88, foi o ano que em 6 meses nós transportamos tudo aquilo e faturando num preço bom. Chegamos a montar uma transportadora rodoviária São Paulo-Belém, que foi quando Parintins experimentou pela primeira vez carreta de 3 eixos rodando na cidade, e isso trouxe para nós um crescimento maior. Mas em 89 nós tivemos uma fatalidade, que foi a perda do meu irmão, que era o gestor de Belém. Então, quando o meu irmão perdeu, o negócio desmontou. E aí eu já estava aqui em Manaus. Eu já estava aqui em Manaus na operação do bombódromo, eu fui para Parintins para ajudar. E aí, então, vamos falar justamente agora dessa segunda década. O senhor veio para cá, para Manaus, inicia essa operação de posto de combustível aqui. Como foi essa a transição? Foi sair, a empresa em si, sair dela ser centralizada em Parintins para ela virar centralizada em Manaus? Como que foi essa segunda década de existência?
Na verdade, aí é percepção de mercado. A percepção nossa, e isso o papai sempre trouxe, ele sempre entendeu que para crescer precisava sair de Parintins. Então, nós somos dos grupos empresariais de Parintins um dos que pouco saiu para ir buscar crescimento fora. E esse crescimento fora passava pelo desenvolvimento tanto da revenda de combustível como no transporte. No transporte cresceu muito mais. Segura. Que foi? Não sei, depois você fala comigo. Tá, fala, aguenta aí. Na revenda. Então, na percepção do crescimento, a gente percebeu de que precisava ir para Manaus e aí nós tivemos em Manaus uma grande oportunidade que foi o primeiro gasoduto. O primeiro gasoduto Urucu-Quari, nós já participamos. Foi onde eu fui morar em Quari, o Chico foi morar em Quari e a gente foi para lá para prospectar negócio mesmo. Foi o desafio nosso. Nós já tínhamos estruturado a linha Manaus-Porto Velho de combustível, que também não era muita coisa, mas era uma balsa todo mês, uma balsa e meia todo mês, digamos assim. A linha Parintins-Manaus, ela, dependendo do tempo ou do movimento lá, você fazia quinzenal. E a linha de Belém, que desandou realmente depois da perda do meu irmão. E aí a gente partiu para estruturar realmente a partir de Manaus. Foi quando a gente migrou para cá, para Manaus, e começou a enxergar a oportunidade a partir daqui de Manaus. E aí justamente, a gente começa a ter essas cargas de projeto, esse crescimento da navegação, porque aí a gente teve, final dos anos 90 justamente, que aí já entra na terceira década de existência da empresa, o oleoduto lá, o Urucum-Quari, depois tem o gasoduto em 2004, e aí termina essa terceira década com Juruti. Como é que foi a concepção? A gente ouviu muito aqui que foram momentos de muito arrojo, e eu acho que tem um ponto interessante. Nesse momento eu entendo, pela história que é contada, que foi nesse momento onde deixou de ser uma empresa do Dodó Carvalho, virou uma empresa do Dodózinho e do Marcílio. Como é que foi isso e como é que foi se escolher enquanto sócio? Na verdade, o papai, do jeito dele, ele fez um processo de sucessão. Ele disse, olha, eu quero ficar com um posto e a minha pecuária, e o que tem é isso aqui e se dividam aí. E aí, nessa divisão aí, eu peguei e virei sócio, eu e o Marcílio. Eu escolhi o Marcílio para ser meu sócio e o Marcílio me escolheu. E a gente ficou com 4 balsas. Na época, a gente tinha 4 balsas. Só que o desafio do gasoduto ele foi muito maior. O gasoduto foi a primeira grande oportunidade nossa, depois do bombódromo, que surgiu na nossa frente e nós agarramos. E o que é interessante, a gente tinha uma balsa de carga geral, o resto eram 3 balsas de combustível e uma de carga geral. E a gente agarrou 50 mil toneladas de carga para fazer num período, numa janela de 10 meses. E o que foi interessante, que no dia que o Marcílio me disse, pô, Dodó, bora no Rio olhar um negócio, bora. E ficamos lá dentro da sede da Petrobras, puta, que tu imagina, eu mais velho um pouco, o Marcílio já um menino, que o Marcílio era 8 anos mais novo que eu. A Petrobras apresentou o projeto, eu olhei para a parede, tinha um mapa, e eles perguntaram, como é que vocês vão fazer isso? Eu olhei para o mapa e fui para o mapa e comecei a pontuar como nós íamos distribuir essa carga. Nós vamos receber em Porto Velho, nós vamos descer o Madeira, nós vamos subir o Amazonas, nós vamos internar essa carga em Manaus e nós vamos distribuir nas clareiras assim, assim, assim. Esse foi realmente o grande boom que a gente deu, entendeu? Em 2005, 2007, de crescimento. A partir dali, a gente virou realmente uma empresa com processo, com técnico de segurança, não tinha nada disso. A partir desse contrato da Petrobras, que eu lembro que a primeira carreta de tubo chegou em Porto Velho na Semana Santa, bem nessa semana. Quinta-feira santa, o Marcílio me liga e diz, tu tem que amanhecer em Porto Velho sábado. Eu disse, por quê? Porque vai começar a chegar a carreta. E eu cheguei em Porto Velho sexta-feira à noite, amanheceu sábado, eu desci lá no porto, o fiscal da Petrobras pergunta, já fizeram o DDS? Eu não sabia nem o que era DDS.
tinha nem ideia do que era um DDS, e eu ali desenrolado, eu disse pro cara, já tá tudo certo. Tá tudo certo e bora trabalhar, e o que vocês vão fazer? Não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, não vamos fazer aquilo. E a gente começou, quando foi meio-dia mais ou menos, eu liguei pro Marcinho, Marcinho, tu tá louco. Nós estamos perdidos aqui, eu não sei nada disso. Ele disse, calma, fica aí. Te aguenta aí que a gente vai. Daí eu encontrei um cara lá que era técnico de segurança, eu chamei esse cara e disse, não, vamos organizar. E veio, na leva que veio os tubos, veio um cara, um Toninho, que era um prestador de serviço, é o cara que tirava os tubos do caminhão e botava pousado no pátio. E esse cara tinha uma equipe robusta por trás dele e eu meio que abracei a equipe dele e chamei para mim. E aí a gente começou, cara. Só que não tinha balsa, não tinha nada, e a gente começou a se desenvolver, mas foi uma grande sacada nossa de ter coragem para encarar esse negócio. Então, assim, essa é uma característica nossa de ousadia, de acreditar, de querer fazer. Isso é um DNA nosso. Realmente tem um outro episódio mais à frente, numa outra década, que é o Bunker de Santos, mas esse do gasoduto foi o que colocou a gente numa janela. Esse foi o momento que colocou a gente numa janela. Nessa época, nós não tínhamos conexão nenhuma com Belém, era tudo Manaus, e Parintins produzia. Foi quando surgiram os alojamentos. Os alojamentos são fruto dessa percepção de que a gente precisava entregar esses tubos e precisava alojar as pessoas e precisava fazer isso tudo. E aí nós fizemos, na época nós tínhamos serraria em Parintins, fizemos os alojamentos, casa sobre balsa, para que as pessoas pudessem morar. Então foi esse, acho que a distribuição, a logística dos tubos do gasoduto, ela foi o grande boom do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. E aí logo depois veio o Juruti. E aí Juruti é interessante, a história de Juruti é mais interessante que a do gasoduto. Eu estava voltando do gasoduto e eu passei um ano dentro das clareiras e tudo, e começou a ficar o serviço ruim, o meu TDAH não me permitia ficar lá, eu comecei o que tem? Aí eu vou em Parintins passar um final de semana no boi, o boi estava começando, e eu digo, vou lá em Parintins. Fui lá em Parintins, cheguei lá e escutei uma história de Juruti. Olha, tem aqui, a Alcoa está chegando em Juruti, vai tirar bauxita. Eu digo, mas onde é isso? Não, é aqui em Juruti mesmo, em Juruti Velho, não sei o quê. Aí eu chamei meu irmão que mora lá em Parintins, o Paulo, disse, Paulo, bora lá em Juruti. Nós tínhamos os alojamentos. Aí vamos lá em Juruti, eu disse, o que tu vai fazer lá, rapaz? Eu digo, não, bora lá comigo. Só que assim, nós saímos tipo 9 horas da manhã de sexta-feira, chegamos lá em Juruti 11 horas, muito vento. Aí, onde é a Alcoa? É ali. Aí eu parti para lá. Quando eu cheguei na porta da Alcoa, vem saindo um monte de executivo com mochila, com tudo. Aí eu disse, eu queria falar com alguém. Mas alguém quem? Não, alguém que falasse alguma coisa sobre esse projeto. Mas quem é você? Aí eu puxei um cartão meu, eu disse, eu sou de uma empresa de navegação, a gente está fazendo todos os tubos do gasoduto e eu tenho uma solução que vocês precisam. O que é que tu tens? Alojamento. Mas ele disse, olha, a gente não consegue conversar agora, a gente está indo para o aeroporto, que a gente vai pegar um voo em Santarém, a gente vai pegar um voo. Isso era sexta-feira, já meio-dia. Aí eu fiquei ali desapontado, puta merda, por meia hora eu não peguei os caras. Aí Paulo, bora almoçar e bora voltar. E fui nessa pegada, voltei. 3 dias depois o cara me liga. Ele disse, sim, cara, me conta mesmo essa tua história, o que é que tu tens que tu disseste que interessa para a gente? Eu disse, olha, nós construímos alojamento sobre balsa e vocês vão fazer uma obra aqui, vocês não têm onde hospedar as pessoas, eu estou com esses alojamentos para alugar para vocês. Ele disse, manda foto para mim. Aí eu peguei, mandei foto para o cara, aí o cara 2 dias depois me liga, tu topas vir em São Paulo contar essa história? Topo. Aí eu liguei, Marcílio, bora lá em São Paulo que tem uma história para te contar. Aí eu peguei eu e o Marcílio, juntamos o que a gente tinha de foto, eu tinha muita foto, muita imagem do gasoduto, que eu vivi o gasoduto 1 ano, e aí juntamos tudo e fui para lá para conversar na Alcoa. A conversa já começou mais ou menos assim, o cara disse, é o seguinte, eu não quero nenhum aventureiro em Juruti comprando terreno lá para fazer especulação imobiliária. Eu digo, mas eu não estou querendo comprar terreno, eu quero alugar os alojamentos para vocês. Aí eu, bem, eu saí de lá com os alojamentos alugados. Chegamos aqui em Manaus, eu acho que nós voltamos para cá, era sexta, sábado.
Eu disse, Marcílio, eu vou lá em Juruti. O que tu vai fazer? Eu vou comprar um terreno. Eu vou comprar um terreno. Sério, sério, sério. Na outra semana me taquei para Juruti, comecei a procurar um terreno lá, um terreno que faça uma conexão de porto. Aí eu cheguei num terreno bonito, olhei, andei a pé, desci, mato, não sei o que, andei, e disse, de quem é esse terreno? Ah, é do ex-prefeito. É do ex-prefeito? É. E cadê ele? Não, mas ele não vende não e ele quer muito caro. Eu disse, mas onde ele é? Aí me disseram lá na casa, eu parti na casa do prefeito. Cheguei lá, o cara me atendeu e não mandou eu sentar. Eu disse, olha, o senhor é dono daquele terreno? Sou o terreno, mas não é barato não. Eu digo, mas quanto é? Ele disse, olha, eu quero 100 mil. Eu disse, eu compro. Eu compro seu terreno. Sério? Aí o cara, sério, eu quero seu terreno. Aí comprei o terreno do cara, no dia de passar no cartório, o filho dele, não, mas o papai te vendeu barato. Eu disse, sim, mano, mas ele acertou. Não, mas eu quero 105 agora, não tem problema, eu pago os 105. Comprei o terreno, quando a Alcoa soube, mas não tinha mais jeito, a Alcoa já estava dependendo. No meio desse processo, eu descobri que a Alcoa não tinha solução de logística de combustível e ela ia precisar de combustível. E eu disse para os caras, eu tenho a solução. E eu dei a solução para os caras e passei lá 1 ano juntando dinheiro. Aí é de verdade, juntando dinheiro. Porque foi a oportunidade que não tinha e eu juntei lá. Então, assim, Juruti foi mais interessante do que propriamente o gasoduto. Mas foi fruto do gasoduto. Foi o que me trouxe de expertise. Eu já sabia o que era DDS, eu já sabia o que era processo, e aí para vender para a Alcoa já estava muito mais fácil. Então, assim, quando eu cheguei em Juruti, eu já cheguei realmente falando em processo, coisa que quando eu fui para Petrobras, agora tu imagina, Petrobras, Alcoa, tudo muito grande e a gente miúdo aqui no meio, mas com um desejo de fazer, de realizar e deu tudo certo. E mais ou menos nesse meio tempo também teve o início do container em Porto Velho. Quando terminou os tubos do gasoduto, a gente começou a dizer, peraí, mas esse negócio aqui é mais fácil do que a gente imaginava. Por quê? Porque a gente vinha de um vício chamado transportar combustível, que é tudo muito fácil. É uma conexão que tu conecta um mangote, que tu abre uma válvula, que não te dá trabalho nenhum. Então assim, só que isso vicia. Era um vício que aí nós começamos a perceber, foi quando a gente conheceu o Gilberto, que até hoje é diretor nosso. O Gilberto trouxe e disse, tem aqui uma empresa que faz uma logística de madeira, mas ela quer sair daqui, vocês não querem comprar? E aí o Marcílio foi e comprou o maquinário dessa empresa. Era uma Terex, que até o apelido da Terex era Tiazona, entendeu? Era a Tiazona e a Vovozona, eram 2 máquinas velhas, e a gente comprou aquilo e começamos a fazer container, para te ter ideia, o volume era 20 containers. A gente saía de lá com balsa de 20 containers e aquilo começou a trazer, porque no transporte de combustível, apesar de ser uma coisa glamourosa, ela tem uma dificuldade de fluxo de caixa. Ela só faz caixa quando tu chega no destino. E a gente começou a experimentar um novo momento, que é a carga geral, que é o varejo. E a gente foi, por muito tempo, a gente foi desenvolvendo isso da questão do container. A questão do container, o combustível foi avançando, nós tivemos uma outra oportunidade de combustível, que foi as termoelétricas. Por muito tempo, nós passamos 10 anos fazendo entrega de termoelétrica, tanto no Baixo Amazonas, como no Madeira, como no Médio Solimões, esse aqui até Codajás, e isso realmente trazia para o combustível uma tranquilidade, porque tinha volume constante todo o tempo, muito trabalhoso, mas trazia, e o container foi crescendo isso tudo. No meio disso tudo veio o desafio de transportar asfalto em balsa-tanque. E aí nós fomos estudar o processo, mandamos serpentinar, a primeira balsa nossa foi a 25, pelo um desafio de um cliente de Belém que nos procurou, e eu conheci esse cara dentro do avião, as minhas coincidências de vida. Dentro do avião, um cara carequinha lá, eu disse, para onde? Não, estou indo para Manaus, que eu estou indo conhecer um pessoal que tem umas balsas. Eu digo, rapaz, eu tenho. E qual é a solução? Não, eu te recebo no escritório. Eu recebi ele aqui, eu disse, o que tu quer?
Aí eu disse, eu queria uma balsa assim, assim. Nós fizemos exatamente o que o cliente queria. E até hoje é o cliente nosso, que é a CBA, que eu digo para o seu Luiz e para o Gustavo, eu sou grato porque foi ele que colocou a gente na questão do asfalto. E isso fez com que a ESC fosse sendo mista de container e de combustível e projeto. E projeto. Então a gente nunca perdeu a conexão do projeto. E aí veio as hidrelétricas do Madeira. Quando as hidrelétricas do Madeira vieram, nós já éramos ASC. Nós já conhecíamos processos, a gente já sabia lidar e lidamos bem com as entregas dos transformadores e tudo. Fizemos 2 balsas próprias para isso, reforçadas para isso, e a gente recebia a carga aqui. Fomos a primeira empresa regional a ser uma ODM, que é uma empresa de multipropósito, de multimodalidade, e a gente fez toda a entrega dos transformadores. Recebíamos aqui no costado do navio e entregávamos no Porto Público de Porto Velho. Isso realmente colocou a gente num outro patamar. E aí, depois disso, veio o Santos. Do mesmo desafio, ou da mesma audácia, ou da mesma ousadia, que é uma característica da SC, desceram aqui em Manaus 2 pessoas, o Kleber e o Marcos, em busca de uma empresa que tivesse balsa-tanque que quisesse levar para Santos. Eles vieram visitar 3 empresas, nós não éramos entre os 3. Então, assim, eles visitaram as 3 empresas e alguém soprou que existia a 4ª, que era a SC. Eles entraram aqui no escritório e trouxeram um projeto que ia ser uma licitação do bunker de Santos, que precisava de 6 balsas. Eles só tinham uma. E que eles precisavam levar 5 balsas daqui para lá. E a gente olhou aquele negócio, rapaz, a gente topa. A gente topa o negócio. E aí nós fizemos uma sociedade com eles 2, levamos 5 balsas nossas daqui para Santos e fizemos o bunker de Santos por 4 anos. Foi, eu diria que no segmento de combustível foi o maior desafio nosso. Foi quando a gente deixou de ser regional para ser nacional. Então, eu considero que a SC a empresa mais nacional de navegação interior. A gente já operou do Rio Grande do Sul ao Acre. E isso realmente o gasoduto, o bunker trouxe para nós. Tanto que até hoje a gente ainda tem balsa em Santos, entendeu? Fruto do que ficou lá e que a gente hoje tem lá um contrato de locação desses ativos lá. E o bunker, ele abriu uma cortina para um projeto nacional. Então, assim, todos os momentos de bunker, a gente está cotado, a gente está participando. E aí teve a parte eu acho, mais ou menos nessa mesma época, teve a parte internacional também, que eu acho que vale citar, o petróleo para o Peru e etc. A gente teve... o Peru sempre teve no nosso radar. Lá atrás, a gente estudou uma logística interna lá para uma empresa francesa que queria transportar óleo cru dentro do Peru, tirado dos poços de petróleo e levar para um oleoduto. E também depois teve o Peru sempre, de tempo em tempo, ele compra nafta que passa por aqui, que leva para o Peru, que é para diluir o óleo deles, que é muito pesado. E o Peru, nos últimos 5 anos, eles estão numa logística de tirar óleo cru e transbordar para o navio em Manaus. A gente participou, hoje a gente não participa da operação do Peru, mas a gente participou por 2 anos dessa operação lá, entendeu? E aí a gente chega, né, depois de Santos, a gente chega pandemia, que eu acho que é um marco importante, diferente, eu acho que do resto do mercado. A pandemia foi um momento onde a gente expandiu a duras penas, mas foi um momento de expansão, foi um momento onde a gente decidiu tornar verdadeira a nossa diversificação, criando empresas
para o segmento de carga geral e para o segmento de grãos. Como que foi essa... Eu acho que teve uma fatalidade no meio disso. Em 2019, final de 2019, meu sócio e meu irmão me chamou e comunicou que estava doente, que precisava se afastar da empresa para cuidar do seu tratamento. E eu tinha que voltar para dentro da empresa. Eu confesso que foi o momento mais difícil pessoal meu. O maior sacrifício pessoal meu foi esse. Que eu voltei para dentro da empresa, já estava 15 anos fora, só em novos negócios, em novos projetos, em institucional, e eu tive que voltar e reaprender para dentro. E isso fez com que quando eu chegasse dentro da empresa, eu cheguei na empresa dia 4 de dezembro de 2019, em março de 2020 a pandemia veio. E aí quando a pandemia veio, eu me reinventei como pessoa, como liderança. E foi quando realmente eu me reinventei como liderança. Eu todo dia fazia um vídeo e distribuía para toda a nossa equipe. Todo dia eu produzia um vídeo ali na frente daquela imagem, eu sentava lá e falava alguma coisa e a partir dali eu soltava para todo mundo e eu conseguia conectar com todo mundo todo dia em razão disso. E aí eu comecei a perceber de que a gente precisava se reinventar. Os requisitos legais da SC são muito pesados para transporte de carga em convés, do container, e os requisitos da carga de convés são muito leves para suportar o desaforo do preço dos requisitos da SC. Foi quando surgiu a ideia de criar uma empresa específica para o container, que é a CNN. Então a gente botou de pé a CNN em 2021. 2021 a gente começou a operação, eu chamei uma colaboradora nossa, a Ana, sentou comigo, eu disse, este é o projeto, tu topa desenvolver esse projeto para mim? E ela topo e a gente seguiu. Hoje a CNN faz parte de uma história da SC, mas ela é uma empresa que realmente eu tenho as minhas crenças que a carga vai containerizar na Amazônia e a CNN é uma empresa que está pronta para o seu momento de crescimento. Tivemos um enorme desafio de 2024, que foi fazer 50 mil contêineres de Itacoatiara para Manaus. Isso foi o maior desafio posto para nós, depois talvez de gasoduto, depois de Juruti. Eu acho que esse do container foi um desafio enorme para a gente e a gente encarou com muita naturalidade, regimentando todo mundo, fazendo todo mundo se movimentar. E aí eu comecei a ter a inquietação, talvez essa seja a palavra que mais que combina comigo, eu sou inquieto, e eu comecei a perceber de que o que traz competitividade para o agro brasileiro são os rios do norte. E se isso traz competitividade, eu sou uma empresa de navegação, eu não posso não me inserir dentro desse contexto. E aí, nos últimos 3 anos, a gente criou uma nova empresa chamada TGA, que é uma empresa para transporte específico de grãos. A gente está ainda em estágio, a gente ainda está ainda em processo de construção de identidade dela mesmo, de ela ir direto no cliente, mas a gente já está rodando, já fizemos nossos testes ano passado, estamos testando de novo este ano e está tudo muito satisfatório. Então a SC já tem produzido 2 filhos na área de navegação e 1 filho na área de logística portuária. Então o fruto disso tudo, e aí eu volto à história lá em 72, quando o papai cria a revenda de combustível, e dessa revenda a gente produziu um fruto chamado SC, que é na época Socorro Carvalho e Companhia, e hoje a gente já tem um fruto da Socorro Carvalho, da SC, a gente tem um fruto da CNN, da TGA e da Norte Terminais. Ter o nome da Socorro Carvalho na empresa tem qual impacto? Eu costumo dizer que eu tenho uma responsabilidade dobrada. Gerir um CNPJ de 50 anos não é tarefa fácil, é um desafio enorme. E o outro, o nome da minha mãe. Só por isso já me remete a uma responsabilidade muito maior. Agora, de norte a sul, a Socorro Carvalho ou a SC é conhecida. Nós somos sem medo e sem pavulagem, mas até como parintinense me dá o direito de ser pávulo.
entendeu? Sem medo de dizer. Nós somos talvez uma das empresas de navegação interior mais diversificada do Brasil. E a figura do Dodó lá em Parintins e dela também, da Socorro. O que é o legado que eles deixam até hoje aqui dentro da empresa, nesses 50 anos? A resiliência e o trabalho. Não tinha um dia que o papai não acordasse e a mamãe não acordasse com desejo de trabalhar. Então, a resiliência e o trabalho. Não vi preguiça. Não vi, vou dormir até 9. Não, e trabalho. O papai dizia, só vence por 2 caminhos. Ou tu estuda muito, pode ser um intelectual e tu viver pela intelectualidade, ou tu trabalha muito, pela força bruta do trabalho tu vais vencer. E o legado do Marcílio? Que ele nos quase 20 anos, 15 anos que ele foi presidente aqui, o que ele deixou? Eu acho que ele tinha uma característica muito dele, que era o carisma, a mansidão, o falar com elegância. E ele tinha... Os corredores respiravam. Um homem elegante, um homem fino, um homem que fala baixo, que não chama um palavrão, entendeu? Isso era o legado dele. Ele era um cara de bom trato. Então, ele tinha um bom trato, era um bom sócio, era um bom patrão, era um bom cidadão. Então, era um cara além do seu tempo. E qual o legado que o Dodó está deixando? Trabalho. A força bruta do trabalho. Vai vencer pelo trabalho. O Dodó acredita na navegação como um indutor de desenvolvimento da Amazônia. E o Dodó hoje se sente um ativista da navegação. Para finalizar, para onde que a SCC está indo? Para onde o senhor quer que a SCC vá? Para onde que a SCC está crescendo nesses próximos anos? Eu estava agora, antes de entrar aqui, dando uma... O Jaime até estava lá, falando de que eu creio na containerização da Amazônia. Na carga vai containerizar na Amazônia. E a gente está só começando ainda na CNN. A gente está só começando ainda no grãos. E o container na Amazônia vai dobrar de tamanho. E a gente está lá, pronto lá. Na SC, no transporte de combustível, ele vai ser sempre o que traz eficiência na logística da Amazônia são os nossos rios. E nós somos um produto do rio. Todas as nossas empresas têm uma conexão com o rio. Então, o legado nosso é esse, acreditar no desenvolvimento pelo rio. Show! Temos. Estava esperando a hora que ele ia falar que ele é ativista. Não, as frases prontas são de sempre. Ele encaixou certinho. Fechado, terminado.